E aí, galera do Colégio Equipe, beleza? Aqui é o professor Flávio, mais uma vez, tá? Vamos dar aula hoje sobre reino metafita, a parte 2 dessa aula. Vamos fazer uma compartilhação, compartilhar uma tela com vocês aqui, para que vocês consigam ver a minha aula, beleza? Então, vamos lá. A aula de hoje, deixa eu colocar aqui máximo, beleza. Vamos pegar um apontador, joia. Então vamos lá, eu sou o Flávio, tá? A nossa aula de botânica, reino metafita, número 2. Na primeira aula de metafita, a aula número 1, nós estudamos as características gerais das plantas e vimos as duas linhas evolutivas que as plantas apresentam. A primeira, que é abandonar o habitat aquático e ir para o habitat terrestre, e a segunda, que é diminuir a fase haploide, gametofítica, e aumentar a fase diploide, esporofítica. Lembrem-se que para abandonar a terra, a água e ir para a terra, as plantas tiveram que desenvolver, primeiro, sistema vascular, deixaram de ser talófita e viraram traqueófita, flores, deixaram de ser criptógamas e passaram a ser fanerógamas, desenvolveram tubo polínico, deixaram de ser acifonógamas e viraram sifonógamas, e desenvolveram também semente. Elas deixaram de ser não espermatófitas e passaram a ser espermatófitas. E, por último, desenvolveram uma estrutura protetora, que é o fruto, que são as angiospermas. Nós vamos ver tudo isso separadamente. Vamos começar das briofitas, por quê? As algas, como vocês devem estar lembrados, há 2 aulas atrás, nós já estudamos junto com o reino protista, beleza? Então, vamos começar hoje com a divisão briofita. Lembre-se que divisão equivale a filo. Briofita são os musgos e as hepáticas. Musgo e hepática, tá? É a primeira planta a abandonar o habitat aquático. Ela não vive mais dentro d'água. Ué, Flávio, se ela não vive dentro d'água, por que a gente coloca que ela dominou o habitat terrestre? Porque elas não dominaram o habitat terrestre. Isso não cai em prova, gente. Isso despenca. Vamos entender isso, tá? Como as briofitas não dominaram o habitat terrestre, mas já não vivem mais dentro d'água, a gente coloca o status dela de primeira planta a abandonar o habitat aquático, beleza? Tá. Vamos entender por que ela vive na terra e ainda não dominou a terra? Porque elas são talófitas. Quem lembra o que é isso? Elas são avasculares. Apesar de ter um talo diferenciado, rizoide, cauloide, filoide, está aqui, ó. Essa parte aqui que parece com raiz é o rizoide, essa que parece com caule é o cauloide, e aqui tem os filoides. Essas 3 partes, na realidade, são estruturas muito semelhantes à raiz caulifolha, mas não são chamadas disso porque não tem xilema e floema. Aqui nós temos uma foto de um morro aqui, provavelmente bem úmido, com a presença de briofitas, beleza? Musgos. Então vamos lá. Elas são talófitas, criptógamas, não tem flor, tá? Acifonógamas, não tem tupolínico, portanto dependem de água para fecundação. E elas são não espermatófitas, ou seja, não tem sementes. Percebam, gente, que todas as características das briofitas as aproximam das algas, mas elas são atrevidas, né? Por quê? Porque elas saíram do habitat aquático e vieram para o habitat terrestre. Então elas são as primeiras plantas a abandonar o habitat aquático. Beleza? Bem, esse atrevimento das briofitas impôs a ela, na natureza, 2 limitações. Quais são elas? Elas só crescem em habitat terrestre úmido, dulcícola, o que é isso? De água doce, tá? E atingem um máximo de 5 centímetros de altura. Daqui até aqui, ó, tem um máximo de 5 centímetros. É atrevida? É. Saiu da água? Saiu. Foi para a terra? Foi. Mas só vai viver no habitat terrestre úmido dulcícola e atingir no máximo de 5 centímetros de altura. Bem, uma outra característica das briofitas que mostra que elas também não são tão evoluídas assim, é que o gametófito dela, a fase haploide, é duradoura. E a fase esporofítica, diploide, ela é dependente, ela é efêmera e dependente. Ou seja, elas vivem mais tempo em haploidia do que em diploidia. Isso também é ruim. Então, praticamente, briofita é igual uma alga. Talófita, criptógama, acifonógama, não espermatófita, com gametófito duradouro. O que difere da alga? Elas abandonaram o habitat aquático e vieram para o habitat terrestre. E o corpo delas também já começa a apresentar uma tendência a ter tecidos
e as mitocôndrias dela, desculpe, os cloroplastos dela são mais próximos às plantas do que os cloroplastos de alga. Cloroplastos de alga são muito compridos, são para fitas, né? Enquanto que os cloroplastos das plantas já são ovalados, e esse cloroplasto aqui já é ovalado também, beleza? Bem, vamos ver o ciclo das briofitas, ou musgos ou hepáticas. É o ciclo haplodiplobionte. Haplo, haploide, diplo, diploide, bionte, ciclo. É o ciclo de vida onde a planta passa por uma fase haploide e uma fase diploide. Por isso que nós chamamos isso de alternância de gerações, ou metagênese, beleza? Bem, nas briofitas, o gametófito N, ele é autótrofo, duradouro e tem o talo diferenciado, rizoide, cauloide e filoide. Está aqui um gametófito, ó, rizoide, cauloide e filoide, beleza? E o esporófito dele, ele é 2N, ele é aclorofilado, portanto ele é dependente do gametófito para viver, tá? E ele é formado por uma haste, uma cápsula e uma calíptra. Lembrando que o esporófito é diploide, mas ele é dependente, aqui no caso das briófitas, ele é dependente do gametófito para viver. Vamos ver o ciclo das briofitas aqui, ó. Aqui eu tenho um gametófito, onde você tem rizoide, cauloide e filoide. Bem, se ele é o gametófito, lê para mim. Gametófito. Fito, planta, gameta mesmo. Planta que produz gameta. Se ele é o gametófito e vai produzir gameta, onde que ele vai produzir esse gameta? Será na rizoide? Será no cauloide? Será no filoide? Não. Ele tem um local específico para produzir gameta. Esse local chama-se gametângio. O gametângio feminino das briófitas chama arquegônio. E o gametângio masculino chama-se anterídeo. Então, o que é anterídeo, o que é arquegônio? São locais onde vão ser produzidos os gametas, aonde? No gametófito. Anterídeo, feminino, masculino, e arquegônio, feminino. Dentro do arquegônio, vai ser produzida a oosfera, que é o gameta feminino de todas as plantas. Conjunto metido de rock. Oosfera, beleza? Tá? Então não esqueçam disso. Desde algas até angiospermas, o gameta feminino é a oosfera. E aqui, nas briofitas, é produzido dentro do arquegônio, que é o gametângio feminino. Bem, dentro do anterídeo, vai ser produzido o gameta masculino, que é chamado anterozoide. Vamos entender por quê? Antero, porque ele é produzido dentro do anterídeo. Zoide, porque ele é flagelado. Anterozoide é um gameta flagelado, que parece que o espermatozoide, e é produzido dentro do anterídeo. Por que esse gameta é flagelado? Vamos lembrar? Briofita é acifonógama, portanto não tem tubo polínico. O gameta masculino tem que ir nadando até o gameta feminino. Elas dependem de água para fecundação. Então vamos lá. Quando um gametófito produz a oosfera e o outro gametófito produz um enterozoide, esse enterozoide vai nadando até entrar no arquegônio e lá dentro ele fecunda a oosfera. Quando ele fecunda a oosfera, N da oosfera mais N do enterozoide vai formar aqui dentro uma estrutura marronzinha, tá vendo aqui, ó, que é 2N, que é chamado ovozigoto. Esse ovozigoto agora, ele não é N igual a essa planta toda, ele é 2N, e ele começa a crescer, tá vendo? Ele vai crescendo, vai crescendo. Perceba que ele ficou com um chapeuzinho verdinho aqui em cima? Esse chapeuzinho aqui, depois eu vou falar o que ele é. Ele é haploide, porque ele foi retirado de onde? Do arquegônio. Então ele é haploide, tá vendo? Bem, essa parte marrom aqui que vai crescendo, isto é o esporófito. Ele vai formar o quê? A cápsula e a haste. Esse esporófito, ele é diploide. Lá na pontinha dele tem o local onde vai ser produzido o esporo. Aqui vai ser chamado esporângio. O nome desse esporângio é cápsula. A cápsula tem um buraquinho onde saem os esporos, chamado opérculo. E em cima desse opérculo tem a calíptra. A calíptra, ou coifa, ela é N, porque ela vem do arquegônio, beleza? Bem, dentro da cápsula vai acontecer meiose e vão ser formados os esporos. Esses esporos são disparados no ar pelo opérculo e caem no chão. Quando ele cai no chão úmido, o esporo germina e forma um tecido chamado protonema. Isso não cai em prova, gente.
Decora esse nome. Protonema é um tecido haploide que vem do esporo de briofita. Esse protonema germina e vai formar um novo gametófito, fechando assim o ciclo. Vamos ver o ciclo todo aqui? Vamos lembrar? Nós já estudamos na última aula, hein? Vamos lembrar o ciclo antes de olhar aqui na briofita? Gametófito, gameta, fecundação, zigoto, 2N, esporófito, meiose, esporo, gametófito outra vez. Então vamos ver isso tudo aqui. Gametófito está aqui, gameta feminino, gameta masculino, fecunda com a água, vai formar o zigoto, 2N. O zigoto cresce, vai formar o quê? O esporófito, 2N. O esporófito cresce, vai sofrer meiose, vai formar quem? Os esporos, N. O esporo cai no chão, produz um tecido chamado protonema, N. Esse tecido cresce e forma um novo gametófito, fechando assim o ciclo. Gametófito, gametas, fecundação, zigoto, meiose, esporófito, meiose, esporos e gametófito outra vez. Vamos para as pteridofitas. Quem são as pteridofitas? São as samambaias e as avencas. Só para vocês terem uma ideia de comparação. Briofita, ou briófita, ou musgo, só crescia o quê? 5 centímetros. Pteridofita, gente, uma samambaia já cresce enormemente. Tem uma samambaia chamada samambaia açu, que ela chega a 5 metros de altura. Isso mostra o sucesso evolutivo dessas plantas. Por isso que elas são consideradas primeiras plantas a dominarem o habitat terrestre. Olha que perguntinha boa para vir numa prova. Não cai, né? Despenca. Por que a briófita foi a primeira a sair da água e a pteridófita é a primeira a dominar a terra? Vamos lá. Briófita saiu da água sim, mas não dominou a terra porque ela é talófita. E pteridófita, por que ela é a primeira a dominar a terra? Porque elas já são traqueófitas. Se elas já são traqueófitas, ou seja, vasculares, o corpo dela passa, não é mais talo, chama cormo. E ele é formado por raiz, caule e folhas verdadeiras. Aqui, ó, raiz, caule, o caule aqui chama rizoma, e a folha com folíolos verdadeiros, tá? Então, isto é um salto evolutivo das pteridofitas, tá? Das samambaias. Elas já são sistema vasculares, já são plantas vasculares, traqueófitas. Mas elas não têm flor ainda, são criptógamas, elas são acifonógamas, a maior limitação de pteridófita é isso aqui, elas vivem na terra, dominaram a terra, mas depende de água para fecundar, e elas não têm sementes também, beleza? Tá. Qual é a maior limitação de pteridofita? Dependem de água para fecundação, ou seja, são acifonógamas, joia? Tá? Bem, nas pteridofitas, além do fato delas terem evoluído, passando a ser vasculares, traqueófitas, também desenvolveram um esporófito duradouro. Nelas, o esporófito Q2N vive muito mais tempo. Isso é ótimo para essas plantas, tá? E o gametófito? Ele passou a fazer efêmera, concordo, mas ele ainda tem vida livre, e ele é chamado de protalo. Esse nome protalo é dado somente para o gametófito de pteridofita, beleza? Vamos ao ciclo das pteridófitas. Bem, o ciclo é o mesmo, é o ciclo haplodiplobionte, é o ciclo de vida que a planta passa por uma fase haploide e uma fase diploide, beleza? Metagênese ou alternância de gerações. Joia. Bem, o esporófito aqui, ele é 2N, né, sempre, mas ele é autótrofo e duradouro, já tem raiz, caule e folha, é um cormo. E o gametófito, ele é reduzido, mas ele ainda tem vida livre, por isso que ele é chamado de protalo. Esse protalo, apesar dele ser reduzido, ele ainda tem gametanjo masculino e gametanjo feminino. Então, elas são plantas arquegoniadas, que ainda tem o arquegônio, que é o gametanjo feminino, beleza? Vamos começar aqui da fase duradoura, que é o esporófito. Está aqui o esporófito, ó. Você tem a raiz, que está aqui embaixo. Essa parte marrom aqui, ó, é o rizoma. Isso é caule, tá, gente? Isso não é raiz, não. Isso é caule. E essa parte verdinha aqui em cima, que é o fronde, né? São os soros. Ele é folha, tá? Aqui tem um broto jovem que também é folha. Bem, tudo isso aqui é o que, gente? É um esporófito. Se ele é esporófito, ele é a planta que produz esporo. Aonde que ele vai produzir esporo? No local de produção de esporo. Como é que chama? Esporanjo. Qual é esporanjo?
Os esporângios, está aqui o esporângio em detalhe, são soros. Qual é o nome dado ao esporângio de Pteridófita? Soros. São aqueles carocinhos que aparecem em algumas folhas de samambaia, nem todas, algumas têm, tá? Esses soros é o local onde vai acontecer a meiose. Quando a meiose acontece aqui, liberam esporos haploides. Esses esporos caem no chão e cresce uma plantinha minúscula de alguns milímetros, que parece com um coração. Essa plantinha, ela vive fora do esporófito, mas ela é efêmera, e a gente chama isso de prótalo, tá? O prótalo, essa plantinha pequenininha parecida com um coração aqui, representa o gametófito haploide das pteridofitas. Como nós dissemos, esse gametófito ainda é arquegoniado. Ele tem anterídeo para produzir o anterozoide e o arquegônio para produzir a oosfera, que não é óvulo não, tá, gente? Esse nome que tá errado. É oosfera, beleza? Joia. Vai haver a fecundação dependente da água e vai formar um ovozigoto 2N. Esse ovozigoto 2N, lembra que isso aqui, gente, está aqui dentro desse coraçãozinho. Olha aqui o protalo, ó. Tá vendo? Aí cresce uma nova plantinha desse ovozigoto. Essa nova plantinha vai ser o futuro esporófito. Beleza? Percebam que o esporófito aqui ele é muito mais duradouro do que o gametófito. Vamos fazer o ciclo todo aqui? Vamos lá. Esporófito 2N vai sofrer meiose no esporângio, que é o soros. Vai formar o quê? Esporos. Os esporos germinam, formam o gametófito. O gametófito tem gametângio masculino e gametângio feminino e vai formar o anterozoide e a oosfera. O anterozoide fecunda a oosfera e aí vai formar o ovozigoto, que é diploide. E esse ovozigoto diploide cresce e forma um novo esporófito, fechando assim o ciclo. Beleza, galera? Com isso, nós acabamos a nossa apresentação, tá? Eu vou voltar aí na aula. Vamos fazer os exercícios que estão propostos aí na lista de exercícios e até a próxima aula, até a semana que vem. Valeu, galera. Tchau para vocês.